Nós somos o grupo 12 e hoje vamos falar sobre o maleato de enalapril. Os integrantes do grupo são Agatha Amanda de Carvalho, Alice Oliveira de Souza, Stephanie Letícia de Jesus Santos e Gabriela Peixoto Pessoa. Antes de falar sobre o maleato de enalapril, que é um antihipertensivo, vamos colocar um vídeo que fala sobre a hipertensão, para que possamos entender como que o fármaco é importante e como ele ajuda prevenindo os sintomas e atenuando. O coração bombeia sangue para todo o organismo. Quando o sangue passa pelas artérias, ele faz força contra as paredes dos vasos. Essa força é o que nós chamamos de pressão arterial. Quando a pessoa é hipertensa, essa pressão é tão grande que agride as paredes das artérias. Como resultado, elas vão ficando cada vez mais rígidas e estreitas. O dano nos vasos facilita o acúmulo de gordura e a formação de coágulos que podem entupir artérias do coração, por exemplo, e provocar um infarto. O coágulo também pode se desprender e se instalar em um vaso do cérebro, onde irá causar um AVC, um acidente vascular cerebral. O aumento da pressão também causa lesões nas artérias dos rins, que vão perdendo progressivamente sua capacidade de filtrar o sangue. Com o tempo, pode-se instalar a insuficiência renal. Não subestime a hipertensão. Adote um estilo de vida equilibrado e tome os medicamentos prescritos com disciplina. Agora que entendemos como a hipertensão funciona, vamos discutir sobre as propriedades do fármaco, começando pela sua estrutura química. Aqui nós temos a estrutura química do fármaco no estado inativo e quando ativo. A gente pode observar que quando ele está ativo, tem a perda de algumas funções, como ácido carboxílico e essa aqui, e o ganho de outras funções. Nomenclatura do fármaco e a sua origem. Bom, o nome popular do medicamento é enalapril. O seu nome farmacológico é maleato de enalapril. O nome químico é esse que está descrito aqui. E existem também outros nomes que correspondem a esse medicamento, que é enalamed, vasopril, enalapex, atens, renalapril, Presel, Presotec, Ageopril, Enaprotec, Presocorde, Eupressin e Priltec. Sua origem. Ele é um fármaco sintético. Existem diversas rotas sintéticas que são descritas para o enalapril desde o início da década de 80. A grande maioria utiliza derivado de éster e L-alanil L-prolina como materiais de partida. Em uma das primeiras rotas descritas para esse fármaco, foi obtido em 3 etapas reacionais, com um rendimento global de 34% e partindo do 4-fenilbutanoato de etila e L-alanil L-prolina, como mostrado a seguir no esquema 1. Na primeira etapa dessa síntese, o 4-fenilbutanoato de etila e L-alanil L-prolina são condensados, dando origem à base de Schiff. Essa base é, na etapa seguinte, submetida a uma reação de redução com essas substâncias, levando à formação do composto 22 em uma mistura diastereoisomérica. Ela é constituída pelo diastereoisômeros SSS e RSS, na proporção de 62:38, respectivamente. Na última etapa, o enalapril é obtido com rendimento de 34% por meio da formação do sal de maleato e recristalização em acetonitrila. E temos um excesso de 99% do isômero SSS. Forma farmacêutica. O enalapril é encontrado em apenas uma forma farmacêutica, que é comprimidos e tabletas. Ele é encontrado em comprimidos de 5 mg, 10 mg e 20 mg, e em caixas com 30 comprimidos cada. Aqui nós temos a sua composição. Mecanismo de ação: sistema renina-angiotensina-aldosterona, SRAA, que é um dos principais sistemas vasoconstritores.
O enalapril é uma prodroga farmacologicamente inativa que requer biotransformação hepática para formar enalapril. Seu metabólito ativo que atua no SRAA para inibir a ECA. É uma via de sinalização que funciona em sinergismo com o sistema simpático para regular a pressão arterial e a homeostase de fluidos e eletrólitos. A ativação desse sistema, após estimulação por diferentes fatores, leva ao aumento da liberação da norepinefrina e tem efeito sobre o crescimento vascular, vasoconstrição e retenção de sal nos rins. A renina, então, é liberada. Ela atua na proteína percussora de angiotensina, que é uma globulina plasmática sintetizada no fígado para produzir o hormônio peptídico clivado em angiotensina 1. A angiotensina 1, então, pode ser clivada pela ECA para produzir a angiotensina 2, um hormônio peptídico vasoconstritor. A enzima conversora de angiotensina, ECA, é uma enzima peptidil de peptidase expressa em vários tecidos, incluindo os tecidos vasculares como coração, cérebro e rins. A ECA também desempenha um papel na inativação da bradicinina, um potente peptídeo vasodepressor. A angiotensina 2 medeia várias ações no corpo, trabalhando em seus receptores acoplados à proteína G, AT1 e AT2. Esse mecanismo causa vasoconstrição direta das arteríolas pré-capilares e vênulas pós-capilares, inibe a recaptação de norepinefrina, aumentando assim os níveis disponíveis, estimula a liberação de catecolaminas da medula adrenal, reduz a excreção urinária de íons de sódio e água, promovendo a reabsorção tubular proximal. Além disso, estimula a síntese e liberação de aldosterona do córtex adrenal e estimula a hipertrofia das células do músculo liso vascular e dos miócitos cardíacos. E embora se acredite que a inibição de ECA levando à supressão do SRA seja o principal mecanismo de ação do enalapril, a droga mostrou ainda exercer efeitos antihipertensivos em indivíduos com hipertensão com baixo teor de renina. Sugere-se que o enalapril pode mediar suas ações farmacológicas por meio de outros modos de ação que ainda não são totalmente compreendidos. Principais indicações terapêuticas. O maleato de enalapril é indicado para o tratamento de todos os graus de hipertensão essencial, tratamento de hipertensão renovascular e todos os graus de insuficiência cardíaca. Agora iremos discutir sobre a forma do fármaco, observar se ele possui quiralidade ou se existe forma racêmica. O maleato de enalapril é um fármaco que possui quiralidade, ou seja, possui em sua estrutura um ou mais átomos que têm sua orientação tridimensional muito bem definida, e sua imagem especular não pode ser sobreposta à molécula original. Esse fármaco é vendido de forma pura, não sendo assim um produto de uma síntese racêmica, como podemos observar na tabela que está logo abaixo. Agora vamos abordar sobre o metabolismo desse fármaco. O maleato de enalapril, após ser ingerido oralmente, é rapidamente absorvido e as concentrações máximas plasmáticas de enalapril ocorrem em 1 hora. Após a administração por via oral, o maleato de enalapril é hidrolisado a enalaprilato, um potente inibidor da enzima conversora de angiotensina, enzima essa que, quando ativada, é responsável por promover a vasoconstrição. Já quando essa enzima é inibida, podemos observar a vasodilatação, o que consequentemente ocasionará na diminuição da pressão arterial. Aqui nesse vídeo podemos observar agora a inibição da angiotensina. Quando ela é inibida, como eu já disse anteriormente, ocorre uma vasodilatação e, consequentemente, a queda da pressão. A excreção do enalapril é principalmente renal, e os componentes secretados são enalaprilato e enalapril intacto. Com base na recuperação da urina, a taxa de absorção do maleato de enalapril oral é de aproximadamente 60%. Exceto pela conversão de enalapril em enalaprilato, não há evidências de metabolismo significante do enalapril.
O enalapril tem um efeito terapêutico importante para as hipertensões e insuficiências cardíacas, visto que os inibidores da enzima conversora de angiotensina ajudam a controlar a pressão arterial e reduzir a tensão nas artérias e coração. As reações adversas do maleato de enalapril, as gerais são, que podem ocorrer durante o tratamento, são tonturas, dores de cabeça, cansaço e fraqueza muscular. As reações menos frequentes são sensação de atordoamento, pela queda brusca da pressão arterial, o que o remédio provoca, fraqueza, náuseas, diarreias e câmbrias, erupções cutâneas e tosse. Agora vamos observar as interações com alimentos e com outros medicamentos. As interações alimentares, geralmente a absorção de maleato de enalapril, não é afetada pela ingestão de alimentos. Os comprimidos podem ser administrados antes, durante ou após as refeições. Mas combinações de doses fixas com enalapril mais felodipina, administrados durante as refeições, mostram um aumento do pico do nível sérico da felodipina. Já as interações medicamentosas, a gente pode observar que a terapia antihipertensiva com outro antihipertensivo pode causar um efeito aditivo. Além disso, o uso pode aumentar a quantidade de potássio sérico no organismo, podendo gerar até mesmo uma hipercalemia. Essa condição pode ocasionar fadiga e arritmias cardíacas, perigosas para o indivíduo. Os cuidados importantes ao usar esse medicamento são medir a pressão arterial de forma rotineira, não ingerir bebida alcoólica com esse medicamento, já que o álcool é um diurético, e evitar tomar sol, para evitar o risco de desidratação e queda brusca da pressão. Esse foi o nosso trabalho e aqui estão as referências. Desde já, muito obrigada!